Querido, você que está nos acompanhando pela internet, por favor, abra sua Bíblia no texto que iremos meditar nesse momento. Se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Faremos a leitura dos versículos de 25 a 34. Mateus, capítulo 6, os versículos de 25 a 34. Acompanhe a leitura comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Pai querido, assim como já foi falado contigo em oração, mais uma vez nós clamamos para que o Senhor use o teu servo, para que a palavra seja ministrada conforme aquilo que o Senhor quer edificar, revelar e apresentar ao teu povo. Ajuda-nos assim, é a oração que nós fazemos neste momento. Amém. Meu querido, talvez algumas pessoas estão lá no sombrio da alma, clamando por socorro. Nesse momento de desespero, de angústia, buscando uma saída, uma solução para o problema da sua alma. Às vezes, na escuridão da noite, não consegue observar outra coisa a não ser o vazio. E a angústia passa a assolar o coração, a angústia passa a dominar a sua vida de tal modo que o corpo começa a expressar a dor, expressar todo o sentimento de tristeza que paira sobre você. O que essas pessoas precisam? O que está acontecendo com essas pessoas? Qual é a palavra de Deus que pode de fato consolar, transformar, impactar esses corações para enxergar além da solidão, além da escuridão, além do vazio da alma? Será que de fato a palavra de Deus traz algum alento, alguma esperança para nós? Sem dúvida nenhuma, meu irmão, porque a alma é projeto de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele soprou na narina o fôlego de vida, e aquele homem passou a ser alma vivente. A nossa alma, ela tem um dono, e esse dono é o nosso Deus. Então precisamos recorrer a Ele, olhar para a Escritura e buscar os elementos na Escritura para entender o que se passa por aqueles que antes mesmo do coronavírus já estavam nesse estágio, ou aqueles que por conta
desse momento tão ruim que estamos passando, estão desesperados. Será que isso vai perdurar por mais tempo? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu, como autônomo, vou conseguir recursos? E até quando esses recursos irão suprir a minha família? Trarão o alimento e o sustento para a minha casa? E agora, se isso permanecer, o que eu vou fazer? Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho vários carnês para pagar. E agora, o que eu vou fazer? Essas são algumas das indagações da nossa alma. Mas para que nós possamos entender o que a Escritura revela para nós, que acalma o coração, e que traz paz para o coração, que traz alento para a sua alma, nós precisamos olhar para esse texto. O Evangelho de Mateus aqui traz a palavra de Jesus, e não é qualquer um que está falando, mas o próprio Cristo que está falando àqueles judeus, para que eles pudessem atentar à realidade desse ensinamento. No Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, Jesus então dirige de lá diversos ensinamentos para o povo, que agora, diante do reino estabelecido por meio de Cristo, eles deveriam observar. Diferente da lei do Antigo Testamento, agora eles deveriam observar a lei de Deus a partir dessa nova aliança, e ele então traz, olhando para a lei do Antigo Testamento, como o seu povo no reino, na nova aliança, deve se portar. E entre esses diversos ensinamentos está sobre a ansiedade. Jesus então gasta nesse versículo um tempo para trazer para nós a realidade que o crente, que aquele que está desesperado, precisa buscar. E aqui nós vamos perceber Jesus trazendo o que é importante, o porquê que isso é importante e o que nós devemos fazer diante daquilo que Ele está mostrando para nós. O porquê, o que, o porquê e o como. E nós precisamos olhar para isso. Mas antes mesmo de entrarmos nos detalhes do texto, é importante destacarmos fazermos duas considerações em relação àquilo que é a ansiedade. Uma no âmbito espiritual e a outra no âmbito mais técnico, para entendermos o problema. E no âmbito espiritual nós precisamos compreender, escuta muito bem isso que eu vou falar para você agora. Nós precisamos aprender que a ansiedade é, em qualquer tempo, pecado. A ansiedade é, em qualquer tempo, pecado. Sabe por quê? Porque transgride prescrições bíblicas. E eu vou te dar o exemplo. Veja o versículo 25. No versículo 25, Jesus está dando uma ordem: não andeis ansiosos. E esse imperativo aqui está no imperativo presente, dizendo para você que toda vez que então você precisa interromper isso, toda vez que esse pensamento surgir. Mas ele não para por aí. Versículo 31, ele diz: portanto, não vos inquieteis. Depois, no 34, ele repete: portanto, não vos inquieteis. E aqui, a construção do verbo no original, ele está no aoristo. E a construção aqui é: se você não começou, então pare. Se você começou, pare. Se você não começou, nem comece, nem dê início a esses pensamentos que poderão gerar em você essa preocupação excessiva. Depois, como nós lemos no texto aqui na liturgia, mais à frente Paulo vai repetir essas mesmas palavras. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: portanto, não andeis ansiosos de coisa alguma. E ali também está no imperativo, dizendo: olha, se você está preocupado, pare. Porque esse não é o caminho que Deus traçou para você.
esse não faz parte dos preceitos de Deus, pelo contrário, isso é apontado como pecado. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender em relação ao problema espiritual e também compreender que a ansiedade, sim, a ansiedade para o crente, não é necessariamente uma falta de Deus. A ansiedade para o crente não é necessariamente uma falta de Deus. O que é então? A ansiedade para o crente é o esfriamento da fé. Quando a sua fé, ela não é exercida, não é vivida, você vai se esfriar. Esfriando-se da fé, você vai permitir com que o seu coração traga sobre os seus pensamentos essas preocupações. Então isso não quer dizer que você não seja um crente, mas se você permanecer constantemente nessa ansiedade, aí teremos um grande problema. E agora, entendendo também a ansiedade no âmbito técnico, nós podemos então definir a ansiedade como uma reação inadequada às situações ou às circunstâncias. Também é importante nós destacarmos aqui os tipos de sintomas para a ansiedade. Por quê? Porque tem alguns sintomas que estão bem próximos ou parece bem com o do coronavírus. E é importante nós destacarmos isso aqui. Quais são os sintomas que podem ser gerados por essa ansiedade? Insônia, falta de ar ou respiração ofegante, ataque de pânico, tremores, preocupações excessivas, tensão muscular e medos irracionais. E outra questão muito importante para compreendermos à luz dessa parte mais técnica é aquilo que o homem é. A Escritura não divide o homem em corpo, alma ou espírito, ou corpo e alma. De forma alguma a Escritura faz isso. A Escritura olha para o homem como um ser que ele é, em sua concepção, composto desses elementos. Mas a Escritura sempre, ao tratar do homem, ele trata do homem como uma unidade psicossomática. Esse talvez seja o melhor termo teológico e bíblico para definirmos o homem. O homem é uma unidade psicossomática, e que nessa unidade psicossomática ele tem algo que é o cerne, que é o centro da vida dele, e esse é o coração. E o coração traz para o homem os seus pensamentos, as suas afeições e as suas vontades. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço está dentro do meu coração. Isso é importante ser dito, meus queridos, porque nós não podemos tratar o problema da ansiedade olhando apenas o pensamento. Nós precisamos tratar o problema da ansiedade olhando a raiz, e a raiz é o coração. É lá que nós precisamos olhar os problemas que têm gerado essa preocupação excessiva e têm trazido para a sua alma e para o seu corpo reações. Então, diante dessas observações, podemos olhar agora para o texto e observar a exposição de Cristo sobre o problema. O que Jesus diz, o porquê que Jesus diz e a orientação de Jesus para como nós, cristãos, crentes em Cristo, devemos viver nesses períodos de tribulação. O que Jesus diz sobre a ansiedade? Nós precisamos entender que a ansiedade significa uma preocupação ou uma inquietação, ou seja, o homem ele pode se preocupar com os acontecimentos, no entanto, essa preocupação não pode exceder o limite da inquietação. A preocupação é algo real, mas essa preocupação ela não pode exceder os limites da inquietação. Quando ele ultrapassa esses limites, então nós estamos diante de um problema. E esse problema é a ansiedade. E esse é um grande desafio para nós. Esse é um grande desafio para o homem.
porque a preocupação excessiva é uma tentação em nossas vidas. Muitas das vezes nós falamos que confiamos em Deus, porém na hora de exercer essa confiança diante de uma tribulação, não é isso que nós fazemos. Talvez lá no consciente, não externando, mas lá no consciente, você diz: eu confio que Deus é o Senhor, soberano, Criador de todas as coisas, eu confio sim nele. Mas eu não sei se Ele vai me livrar desse problema. Mas eu não sei se Ele vai me ajudar diante desse problema. Às vezes, é esse pensamento que fica norteando a minha mente e direcionando os meus sentimentos e também as minhas ações. E esse ponto é um ponto muito importante para nós, queridos, porque se a ansiedade é uma preocupação excessiva, logo ela será uma rude desconfiança do poder e do amor de Deus. E incorremos nesse erro com muita facilidade e com bastante frequência. A preocupação do homem, dita aqui na Bíblia, comer, beber e vestir, não se resume a isso. Mas aqui o que Jesus está mostrando é que essas questões são as questões que direcionam muitas das vezes o pensamento do homem. Porque o homem ele precisa comer, o homem ele precisa vestir, e ele se preocupa muito com essas áreas da vida. Mas a ansiedade não se resume apenas a elas. Por isso nós precisamos entender que a ansiedade, ela gera em nós outros pecados também. A ansiedade gera em nós outros pecados. Como, por exemplo, a ansiedade, ela está ligada diretamente à autossuficiência do homem. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que enquanto o homem buscar ser autossuficiente, ele não desfrutará dos benefícios de Deus. Enquanto o homem buscar em si mesmo resolver os problemas da vida, ele não vai conseguir enxergar Deus. Ele só vai enxergar ele mesmo. Ele só vai enxergar aquilo que ele faz, ou deixa de fazer, ou não consegue fazer. Enquanto nós agimos assim, nós não vamos receber a providência de Deus, porque nós nos achamos autoprovidentes. Então, a ansiedade leva a esse pecado. Um outro ponto a destacar é um ídolo do coração. E isso está aqui nos versículos anteriores, quando nos versículos 19 a 21, Jesus está falando a respeito dos tesouros do céu e dos tesouros da terra, apontando para onde está o nosso coração. Se o nosso coração está voltado para os tesouros do céu, ou se o nosso coração está voltado para os tesouros da terra. E os tesouros terrenos, queridos, não vão satisfazer o coração. Pelo contrário, vão ofuscar a nossa visão mental e moral. E tudo isso que é terreno é passageiro. Eles acabam. Agora os tesouros do céu. Os tesouros do céu satisfazem sim o nosso coração. E os tesouros do céu abrem os nossos olhos para a realidade. E esses tesouros dos céus não são passageiros, são eternos. São eternos. Por isso, entre Mamon, o Deus do dinheiro e da riqueza, e a Cristo, Deus da sua salvação e eternidade, não tenha dúvida. Busque os tesouros dos céus. Assim, a sua preocupação não estará no comer e vestir, mas na dependência de Deus, do Deus da providência. Porque aquele que te dá a maior riqueza, que é a vida, não te desampara e te dá o que é necessário quando você clama a Ele. Então a ansiedade pode gerar em nós a autossuficiência e destacar o ídolo do nosso coração, como por exemplo as riquezas.
A palavra vida aqui é uma palavra muito importante, porque a palavra vida significa uma plena vida ou uma plenitude de vida. E aqui, ao dizer não andeis ansiosos pela vossa vida, Jesus está destacando que, olha, enquanto você está preocupado de forma excessiva, a sua vida não está plena. Agora, quando você deposita a sua confiança em Deus, aí sim, a plenitude de vida, a plenitude de alegria, a plenitude do conhecimento de Deus. Por isso, nós precisamos enxergar, talvez hábitos precisam ser mudados, hábitos precisam ser transformados, um novo comportamento talvez se faz necessário, substituindo-os com as virtudes que Deus exige dos seus discípulos. Queridos, Deus nos está proporcionando um tempo para isso. Não tem tempo melhor do que esse que Deus nos deu. Além da família e dos filhos, dos animais de estimação, você também tem o quarto, a internet e o smartphone. Talvez a tua esposa e os teus filhos estão alegres porque você está em casa, está ali trabalhando em casa. Agora vocês podem passar mais tempo juntos. Mas no tempo junto ela está triste. Sabe por quê? Porque você condiciona todo o seu tempo para o virtual e não para o real, e não para o relacionamento. A família é projeto de Deus, essa família é projeto de Deus, ela tem que vir em primeiro lugar. O teu trabalho não é mais importante que a tua família. O teu ganho não é mais importante que a tua família. Talvez é importante agora, nesse tempo, você observar que se faz necessário mudança de comportamento para que no tempo que você estiver em casa, determine o horário do trabalho, mas também na tua agenda coloque o tempo da sua família. Os teus filhos querem a tua atenção, os teus filhos querem brincar com você, os teus filhos querem ouvir você, os ensinamentos que você tem para eles, e ensinamentos que vêm da palavra de Deus. Talvez a tua ansiedade, ou a ansiedade que tem a sua esposa, os seus filhos, são provocados pelas suas ações. Talvez seja o tempo de você pensar e de mudar. Sabe por quê? Porque isso vai passar. Esse período de quarentena vai passar. Mas quando esse período passar, tudo aquilo que você mudou em casa, agora o benefício de estar em casa, a alegria da sua esposa, dos seus filhos, no tempo que você dá a eles, isso possa permanecer depois. A tua agenda não será a mesma. A tua agenda será condicionada a esse novo modo de viver. Isso é importante, queridos. E isso é o que Jesus diz. Mas por que Jesus diz isso? Jesus diz isso porque a providência que necessitamos vem do Senhor. E é desnecessário viver ansioso com as finanças, pelas coisas básicas da vida e pelo que comeremos, beberemos ou vestiremos. Por Deus ser quem Ele é, nós devemos deixar de nos preocupar com isso. Mas o fato de nós não preocuparmos com isso não quer dizer que eu preciso sentar e esperar cair do céu, como lá no deserto, o maná. De forma alguma. Você precisa fazer, mas você vai fazer descansado na providência do Deus que você serve. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Esse modo tem que ser o nosso modo de pensar. E a grande questão nesse ponto é que nós nos esbarramos, muitas vezes aqui, no conhecimento de Deus. Às vezes nós estamos ansiosos e muito preocupados porque nós nos esbarramos no conhecimento de Deus. Ou melhor, na falta do conhecimento de Deus. Será que sabemos quem Deus é?
E aqui pode estar a resposta do homem: não confiar na providência de Deus. A incerteza se de fato, na prática, Deus irá sustentá-lo. A preocupação contínua por algo, é isso também. A falta do conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque se eu sei que Deus é criador, é sustentador, é guia, é o pão vivo, o provedor, terei que me preocupar com alguma coisa? Não, não, pois Ele e seus ensinamentos ocuparão a nossa mente e proverá para os nossos sentimentos a satisfação, e as nossas ações serão fazer, trabalhar, realizar algo mais descansado naquilo que Ele nos concede, naquilo que Ele nos provê. E quando conhecemos ao Senhor, nós podemos ter certeza, e essas certezas vão nos levar a olhar para Ele e não para nós, vai fazer-nos olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. E quando conhecemos então o Senhor, não temos o que desconfiar, nós temos só o que confiar. Veja a exortação de Jesus à confiança, no capítulo 7, os versículos de 9 a 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, se você que tem uma natureza pecaminosa, sustenta a sua família, provê a necessidade da sua família, quanto mais o Deus perfeito, que é o seu Pai celestial, Ele irá prover tudo aquilo que você precisa. E agora Jesus usa uma observação e nos chama, na verdade, a observar. E quando o bom observador enxerga a grandiosidade de Deus, ele consegue visualizar os detalhes. Ele consegue perceber os mínimos detalhes. E o versículo 26 é essa chamada: observai as aves dos céus. Por que observar os pássaros? Porque os pássaros, eles não se agrupam para dizer ou para falarem. Temos de criar uma estratégia para continuarmos vivos. Eles não fazem isso, porque eles não possuem consciência ou capacidade para raciocinar. Entretanto, Deus lhe deu instinto ou capacitação divina para suprir as suas necessidades. Deus não apenas criou a vida, Ele também a sustenta. Se você olhar para o Salmo 147, versículo 9, lá o salmista diz que o pássaro, ele clama por alimento. Os filhotes de pássaros clamam para que Deus lhes mande comida. E Jesus acrescenta também: muito embora eles não semeiem, nem ceifem, ou ajunte o excedente em celeiros, seu Pai Celestial ouve e provê seu alimento diário. Ele provê o alimento diário. Deus alimenta os pássaros por meio do instinto. E estes usam para encontrar o alimento, o que exige deles trabalho. E aí Jesus pergunta: você é menor que o pássaro? Você é menor que esse ser que eu alimento com a minha providência? Não, você é muito maior do que eles. Afinal, você é minha criatura, imagem e semelhança. E agora, por mais que essa imagem está deturpada, você foi feito por meio da cruz de Cristo, herdeiro e co-herdeiro comigo. Será que eu não vou trazer sobre você tudo aquilo que é de sua necessidade? Sem dúvida nenhuma. A ansiedade, queridos, ela é incapaz de realizar alguma coisa produtiva. Olha o versículo 27. Jesus diz: quem de vós pode acrescentar 1 hora em sua vida? Ninguém. Hoje a nossa preocupação é com Covid-19, a nossa quarentena, a nossa reclusão.
E esse cuidado é importante e necessário. No entanto, não pense que com isso você estará prolongando a sua vida, pois nós não temos esse poder. No entanto, não se pode também viver de forma relaxada. Os cuidados são necessários para a sua preservação dentro do tempo que Deus já ordenou de vida. Mas isso não vai acrescentar mais um dia para você. Isso só faz parte do cuidado, da provisão e da providência que você precisa ter diante do caos que estamos vivendo. Mas nós não podemos acrescentar nem um dia sequer. Antes desse problema todo, muitas pessoas estavam preocupadas com a autoimagem, preocupadas com o corpo, buscando academias, postando na internet, correr, entre outras coisas, preocupadas mais com isso do que com as coisas de Deus. O exercício é importante, a saúde deve ser preservada, mas o excesso não é de Deus. O excesso é pecado. Por isso nós precisamos observar que, fazendo assim, nós não vamos acrescentar nenhum dia sequer em nossa vida. Quer viver a plenitude de dias? Entrega a sua vida ao Pai Celestial e ser-lhe-á obediente. Você experimentará vida abundante de viver os seus dias para a glória dele. Os versículos 28 a 30, Jesus vai trazer agora para nós a preocupação dos homens quanto ao vestuário e vai usar um exemplo maravilhoso da campina. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E aqui nós temos, se o nosso público estivesse cheio aqui, muitas pessoas abrem o seu guarda-roupa, principalmente, ou quase que na maioria das vezes, a mulher e a filha abre o guarda-roupa e diz: não tenho roupa nenhuma, o que eu vou vestir hoje? Eu preciso comprar uma roupa. E você chega lá, o armário está cheio, o cabide está cheio de roupa, e você pergunta: como assim? Olha o tanto de roupa que você tem. Não, meu marido, não, pai, eu não tenho roupa, eu preciso comprar roupa, me dá dinheiro para comprar roupa. Talvez isso demonstre que o teu coração está no seu vestuário, está na sua autoimagem. E a tua preocupação está mais naquilo que as pessoas vão observar ao te ver vestida, do que necessariamente você transparecendo a imagem e a semelhança de Deus, a luz do Senhor. E essa autoimagem, queridos, pode trazer também outras consequências, como o desejo de agradar a outros, a autoestima, e que poderá acarretar numa insatisfação, na vaidade, no consumismo, no descontrole emocional, entre outros tipos de pecados. E aí Jesus diz que tudo isso é exagero. E ele fala para nós observarmos as flores mais simples que estão ao nosso redor. Por quê? Porque há nelas uma beleza espontânea e tranquila. Ele diz: você pode tomar a vestimenta mais gloriosa feita para um grande monarca como o de Salomão. Se você colocar sobre ela um microscópio, e o seu tecido vai revelar imperfeições. Agora, se você examinar da mesma forma a pétala de uma flor, ficará maravilhado diante do que vê. Quando você observa bem uma flor, perceberá os desenhos, o relevo, a textura que algumas têm, e tudo isso o homem nenhum pode fabricar. Por quê? Porque isso veio da mão de Deus. Então, se Deus veste assim os lírios do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, quanto mais nós. E ele fala que as flores silvestres têm uma curta duração, e pessoas naquele tempo ajuntavam as secas para servir de combustível gratuito para os fornos e seus fogões.
Se Deus provê tais belezas à sua criação, quanto mais aos homens, criação mais importante de Deus. Por isso que a ansiedade é incompatível com Deus, com a nossa fé. A ansiedade é incompatível por causa da nossa fé. E Jesus diz isso no versículo 30. Homens de pequena fé. Pode ser que você tenha clareza a respeito da sua salvação na obra redentora de Cristo, em ter te tirado da escuridão, das trevas, da escravidão do pecado e te transportado para a maravilhosa luz, ter colocado você agora numa nova vida com Ele, dando nessa nova vida os privilégios das suas bênçãos. Você pode até pensar que crê em tudo isso, mas na hora de esperar a providência de Deus, nesse ponto eu acho que eu vou agir conforme as minhas próprias forças, conforme os meus próprios pensamentos, conforme as minhas próprias ações, porque eu sou capaz de fazer acontecer. E veja que incoerência. Às vezes nós temos fé em coisas maiores como a salvação, mas nas menores como a providência para o que é a vez de comer, beber ou vestir, não. Por isso eu quero considerar com você 4 coisas importantes no texto, que o texto nos ensina. O ansioso, ele ofende a Deus. Sabe por quê? Porque falta confiança. O ansioso, ele ofende a Deus porque ele confia nele e não em Deus. O ansioso deixa de crer nas Escrituras. Sabe por quê? Porque se você chegar para uma pessoa que está ansiosa, ela vai dizer para você: eu não consigo ler Escrituras, ou eu não tenho ânimo para ler Escrituras, eu não consigo nem entender o que a Escritura diz. O ansioso deixa de crer nas Escrituras porque não consegue meditar nelas. O ansioso é levado pelas circunstâncias. O guia agora não é mais a palavra de Deus. O guia é as circunstâncias. E o ansioso, ele não confia totalmente em Deus. O ansioso, ele não confia totalmente em Deus. Se você abrir a sua Bíblia, Jeremias 17, versículo 7, o profeta vai dizer para nós que aquele que confia no Senhor e deposita a sua esperança no Senhor, esse é bendito. Esse é bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Ou seja, se a minha esperança e a minha confiança não estão depositados no Senhor, será que eu confio totalmente nele? Um ansioso não confia totalmente em Deus. E o versículo 34 continua a nos ensinar dizendo que a ansiedade não tem uma visão correta do futuro. Jesus está dizendo: não fique ansioso quanto ao futuro. A provisão para amanhã é boa, sem dúvidas, mas a ansiedade pelo que está por vir é pecado, porque Deus é o Senhor do amanhã, assim como é o de hoje. O nosso foco, por sua vez, deve estar no hoje. Tem um versículo que abre toda a manhã, quando recebemos os vídeos do reverendo Gilberto. Um versículo que ele usa quase que como mantra. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Sem dúvida nenhuma, meu irmão. Esse é o dia que o Senhor fez, inclusive em meio a essa quarentena, em meio a mortes, em meio a sofrimento. Esse é o dia que foi feito pelo Senhor, por isso nós podemos nos alegrar nele. Mesmo mediante o sofrimento, nós temos que crer que esse dia foi feito pelo Senhor. Deus nos concede então a ampla e usando as ferramentas que Ele nos proporciona para glorificá-lo. E o descansar e o nos preocupar e a preocupação pelo que haveremos de fazer amanhã
pode trazer para nós muitas dificuldades. Criamos cenários e mais cenários em nossa mente, tentando discernir o que vai acontecer. E quando você chega lá, vê que aquele sofrimento anterior que você teve foi desnecessário, porque o cenário foi totalmente diferente que você tentou prever. Porque amanhã não pertence a você. Tiago vai dizer para nós, lá no capítulo 4, versículo 13, atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Presta atenção nessa afirmação que eu vou fazer agora. A sua esperança precisa estar no futuro para viver o presente. Mas a sua vida terrena não pode se preocupar com o futuro, mas em como viver o hoje. Repito, a sua esperança precisa estar no futuro para viver o presente, mas a sua vida terrena não pode se preocupar com o futuro, mas em como viver o hoje. Mas como viver o hoje? E agora nós vamos para o que ou como fazer, ou como viver. Se eu sei o que Jesus disse sobre a ansiedade, se eu sei o porquê que ele disse isso, agora, qual é a orientação de Cristo para como deve ser o meu comportamento? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Seguindo também o que nós lemos aqui em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Podemos dizer, dirige os seus pensamentos para o alto e Deus cuidará de todas as suas necessidades. Aqui embaixo. Projeta a sua vida olhando para o futuro, mas não viva o presente, desejando adivinhar o que será o amanhã. E a palavra grega aqui para primeiro, protos, significa primeiro de uma sequência de muitas opções, ou seja, de todas as minhas prioridades, preciso colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o número 1 de todos os dias nas escalas de prioridades que mudam. Mas o buscar o reino, não. Pastor, eu não estou conseguindo mais fazer minhas devocionais, porque comecei um curso à noite. Estou fazendo agora um mestrado, uma pós-graduação, estou fazendo uma faculdade. E aí eu trabalho, eu vou do trabalho para a faculdade, chego em casa exausto, ainda tenho que fazer algumas coisas do trabalho, ou preparar algumas coisas de lições da faculdade. E aí quando eu me vejo, eu só consigo acordar para ir trabalhar novamente. Existe alguma coisa errada nisso? Tudo. Por quê? Porque mudou a prioridade. E a primeira coisa que eu deixo de fazer é a minha devocional, pois ela não está em primeiro lugar. Mas espera lá, vamos raciocinar. Se o trabalho que eu tenho vem de Deus, é Deus que abriu as portas, por que a minha devocional tem que ficar em segundo plano? Se a faculdade que eu estou fazendo e eu consigo passar nas matérias é porque Deus me capacita, espera lá, por que a devocional tem que ficar em segundo plano? Tome cuidado, porque o teu patrão é muito mais fraco, ou tem muito menos poder do que o Deus que te deu o trabalho. Se você não mudar a sua prioridade hoje, se você não mudar a sua prioridade, meu querido irmão, minha querida irmã, as coisas não hão de dar certo em você, na sua vida, na sua caminhada, e as preocupações de fato vão dominar a sua mente e o seu coração e as suas ações. É a hora de nós mudarmos. Se o trabalho veio, se a faculdade veio,
eu vou me esforçar para acordar mais cedo, porque o alento, a esperança, a alegria e a paz da minha alma, ou para minha alma, vem daqui, da Escritura, da Palavra de Deus. Não vem do meu trabalho, ou do dinheiro que vem do trabalho, não vem da faculdade, ou do conhecimento que vem da faculdade, mas vem do verdadeiro e único conhecimento que vai de fato trazer esperança para o meu coração, e esse conhecimento está revelado na Escritura, em nenhum outro lugar a não ser na Escritura. Buscai, pois, em primeiro lugar, coloque em primeiro lugar, na escala de prioridade da tua vida, a palavra de Deus. Só assim você vai conseguir vencer o mal que assola o teu coração, o desespero que leva você à solidão, ao sombrio da alma. Pare de dizer: mas eu não consigo. Como você consegue trabalhar? Como você consegue viver em relacionamento com as pessoas? Como você consegue fazer os seus exercícios na faculdade, ou ir à faculdade, prestar o vestibular, ou outra coisa qualquer, que talvez são mais difíceis de entender do que a Escritura? O problema é que nós só lemos a Escritura. Aí na leitura eu não consigo entender mesmo. Mas a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar e estudar isso aqui, a palavra de Deus, de fato dissecar o que a palavra de Deus fala para nós, abrir ali o seu computador, colocar no seu papel e começar a desenhar, escrever, pontuar, fazer perguntas intuitivas, o que, como, onde, porquê, tenho certeza, meu irmão, você vai conseguir trazer para o teu coração tanta coisa, e essas coisas irão direcionar teu pensamento, as tuas afeições e as tuas ações naquele dia e para o resto da tua vida. Portanto, procure examinar o seu coração, o que está no topo das suas prioridades, para mudar o foco para aquilo que realmente importa e traz paz. Portanto, concluindo, a minha alma clama por socorro, e quando a minha alma clama por socorro, eu preciso fazer como salmista. No Salmo 120, o salmista diz que na angústia ele clama ao Senhor. E no Salmo 121, o salmista diz que quando ele leva os olhos para o monte, de onde virá o socorro, ele diz que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para onde você tem olhado? Para quem você tem clamado nesses momentos de angústia? Clame ao Senhor, tende nele a esperança para a sua vida. Escute a voz do Senhor. Pare agora mesmo de andar ansioso, porque a ansiedade, ela não tem condições de rivalizar com a sua fé. Se você está muito preocupado, a tua fé está sendo minada. Mas agora, quando a tua fé está depositada no Senhor da sua vida, a ansiedade, o que é isso? Isso não vai dominar o teu coração. É fato, querido. Isso não vai dominar o teu coração. Porque tudo que você passa, todos os seus problemas, você vai olhar para a Escritura e vai encontrar na Escritura a saída. E a Escritura, ela é suficiente para trazer a nós tudo o que nós precisamos. Ocupe seus pensamentos com o que traz vida. Coloque os seus sentimentos para emoções que apontam para Cristo, alegria, paz, esperança. E faça as ações de acordo com a vontade soberana do Deus que você serve. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Digo a você, não é fácil. Não é fácil vencer o problema da preocupação. Não é, querido. Por isso, se você precisa de ajuda, nós pastores estamos aqui. Nos procure. Estamos aqui para te orientar, para te aconselhar, para discipular, para te ensinar como desfrutar dessa plenitude de vida, olhando para o conhecimento pleno da Escritura. Nos procure. Pode deixar a sua mensagem aí no YouTube, nos comentários, ou individualmente, mande mensagem para o WhatsApp da igreja, ou o nosso próprio WhatsApp. Se você não tiver, procure. Que Deus nos ajude nessa caminhada.